somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E como nós estamos no mês de setembro, é muito importante a gente falar de algumas doenças que são silenciosas e que podem aparecer, mas que a gente não percebe muitas vezes os sintomas. E uma delas são as doenças intestinais. E para falar sobre esse assunto está aqui conosco o Dr. Enzo Taglietti, que é coloproctologista, e vai nos falar da importância de uma boa alimentação, de horas de sono, de cuidado, de atenção com o nosso intestino. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e pela chance de divulgar esse assunto que a gente considera tão importante. É verdade. O intestino ele já é considerado o segundo cérebro. O senhor concorda? Concordo. Acho que a sabedoria popular, mais uma vez, está se provando ser verdadeira, né? Sim. Hoje tem muitos estudos já comprovando essa relação do eixo cérebro-intestinal, né? Através não de fios de nervos, né? Sim. Mas através de substâncias que o intestino libera no sangue, que conseguem controlar a atividade cerebral, o humor, etc. Então, eu concordo, sim. Doutora, uma estatística do INCA aponta 40.990 novos casos em 2020. Esse número é bastante assustador. Se mostra que muitas pessoas no Brasil todo estão com esse problema. Sim, nós temos um índice de diagnóstico crescente, né? O câncer do intestino está aumentando no mundo todo, em parte pelo aumento da expectativa de vida da população, em parte pela melhora das condições financeiras também da população global, então maior disponibilidade de alimento, proteína animal principalmente, né? Então carne, e também em parte devido ao crescente índice de obesidade e consumo de carnes processadas e alimentos processados que vão aumentando também a chance de câncer. Mas a estatística do INCA é muito provável que venha agora nessa nova estatística com uma defasagem importante, até porque pela pandemia nós notamos um atraso e uma dificuldade muito grande nos exames preventivos. A gente está percebendo o paciente chegar já com o tumor, ao contrário do que a gente gostaria, que a gente vem batalhando desde 2014, já com Setembro Verde, né? É verdade. Para que os pacientes viessem consultar antes do tumor aparecer, para tirar o pólipo e evitar que aparecesse. Né? Sim. A partir de que idade é importante começar a fazer esse rastreamento, esse cuidado mais de perto do intestino? A recomendação até 2017 era a partir dos 50 anos. Como aumentou o índice de pacientes jovens, então foi rebaixada a 45 anos a partir de 2017. Então a gente recomenda que a partir dos 45 anos seja feito um exame pelo menos a cada 10 anos, né?
E se tem histórico familiar ou familiares que tiveram câncer mais cedo, precocemente, que se inicie 10 anos antes do familiar mais jovem que teve câncer. Muitas vezes a doença ela começa a aparecer lentamente, uma prisão de ventre, barriga estufada, e a pessoa não dá tanta importância para aquele sintoma, toma um remedinho que mascarou o que está sentindo. Quando procura o médico já está, de repente, ali com um câncer ou uma outra doença. Qual é o primeiro passo neste momento? Bom, o primeiro passo realmente é perceber que tem alguma coisa errada, né? Depois disso, procurar então o seu médico de confiança, né? Ou a gente, dentro da área da proctologia, trabalha apenas com o intestino, é uma área de especialidade. Sim. E, obviamente, se possível, com o especialista, a gente consegue determinar o risco de doença, qual exame deve ser o próximo exame a seguir. Mas nos casos de suspeita de câncer especificamente, apesar de exames de sangue nas fezes poderem criar o alerta, né, dar o sinal, o exame que faz o diagnóstico realmente é o exame da colonoscopia, porque ele permite a biópsia. Então a gente encontra tumores no intestino que não são todos câncer, né? E alguns até que não têm risco de transformação em câncer. Uhum. Então o que vai dizer se tem risco, se é câncer, se pode virar câncer, é a biópsia. E para a gente conseguir chegar até essa região e poder coletar o material, precisa fazer a colonoscopia. E essa coleta desse pólipo é feita durante o exame, a pessoa não sente nada, é muito tranquilo? Não sente nada. O paciente faz o exame sob sedação, dormindo, né? É um exame que já tem um certo tempo já, então a gente tem progredido muito na melhora da sedação, na melhora da monitorização, os aparelhos estão melhores, hoje a gente tem as imagens em 8K já, né? Então é super HD, assim, então a gente enxerga muito bem, os aparelhos têm ponta de LED, tem cromoscopia digital, então o computador ajuda a definir se tem risco de câncer ou não. O exame está cada vez mais fácil e mais seguro de fazer. Isso é importante. Prevenção. A gente tem que falar em prevenção e é importante para evitar que o paciente chegue lá já numa reta final de vida, com pouca expectativa de melhora. O que a gente precisa fazer para ter qualidade de vida, para ter um intestino saudável? Então, nunca é tarde realmente para começar a prevenção, né? O intestino saudável, ele depende de algumas coisas que são importantes e já são batidas, assim, né? Verdade. Uma boa ingesta de água, então pelo menos 2 litros por dia, porque o nosso organismo precisa, né? Esse número de 2 litros, ele tem uma explicação, né, Sandra? Então a gente precisa em torno de 1,2 litro de urina por dia, para que o rim consiga fazer a filtragem normal do sangue, né? Quando a gente fala e a gente respira, a gente perde em torno de 400 ml de água pelo pulmão todos os dias. Pela pele, por transpiração ou por evaporação, num dia normal a gente perde 200 ml. Então só aí já foi 1,8 litro, né? 1.200 de urina, 400 de pulmão, 200 da pele. E sobra 200 para o intestino funcionar mais ou menos bem. Então, ingerir mais ou menos 2 litros de líquido por dia, pode ser suco, chá, água, né? Preferencialmente água é mais saudável do que as outras coisas. E uma boa quantidade de fibra, porque as fibras ajudam, além da formação do bolo fecal, para que o intestino funcione melhor, diminuem a chance de hemorroida, diminuem a chance de fissuras, diminui a dor abdominal e favorece também, como nós falamos antes, da flora intestinal, né, do eixo cérebro-intestinal, favorece um crescimento de bactérias mais saudáveis no intestino e diminui a depressão, a ansiedade, exatamente por ter essas bactérias mais saudáveis que favorecem um bem-estar contínuo, né? A outra coisa muito importante é tentar manter um exercício físico regular, cuidar para não passar muito acima do peso, evitar o abuso de bebida alcoólica, evitar o tabagismo, não fumar de preferência, né? E comer frutas e verduras e diminuir o consumo de gorduras animais, tá? Principalmente as carnes processadas, que são carnes que são submetidas a algum processo químico, para, né, hambúrguer congelado, carnes que são curadas com sal, né, bacon, etc. Não abusar, não precisa ficar sem, mas não abusar. Isso tem que ser a exceção e não o alimento diário, né? Uhum. E falando nessa questão de alimentação, muitas pessoas acabam excluindo da vida a farinha.
optando por kefir, por kombucha e outros fermentados, isso é recomendado também para ter um intestino saudável? Existe uma discussão, na verdade, como tudo, né? A gente já estávamos falando antes sobre já a experiência que a gente tem, né, de longo tempo de medicina. Então, são 20 anos de experiência já. A gente vê que um período crucificam o ovo, no outro período crucificam a farinha, no outro o leite. Então, na prática, a farinha em si, para o intestino, ela aumenta a formação de gás, ela tem um efeito constipante, mas se a pessoa não tem doença celíaca, não precisa excluir a farinha do cardápio. Sim. Agora, ela não pode ser a dieta preferencial. A pessoa não pode comer pão de manhã, pão de meio-dia, pão de noite, ou só comer massa, só comer arroz branco. O ideal é que a gente coma também, junto com a farinha, as coisas integrais que vêm junto, porque isso ajuda não só nas fibras, mas também no índice glicêmico do alimento. Então, diminui o diabetes, diminui a obesidade, diminui sequelas relacionadas ao consumo exagerado. Os fermentados ajudam muito, são os probióticos naturais, né? Sim. Chucrute, kombucha, o próprio vinho que é feito aqui de Colônia tem um efeito de probiótico natural. Claro que não se deve abusar da quantidade, né? Então, aquela meia taça por dia não teria problema, tá entendendo? Sim. E as farinhas diminuir ao máximo, não precisa cortar, né? Quem que não gosta de uma boa pizza, ou de vez em quando comer um pãozinho, né? É verdade. Mas se o paciente não tiver alergia ou doença celíaca, né, intolerância ao glúten, não tem por que cortar, tá? Mas alguns desses alimentos também, por exemplo, muito gordurosos, muito processados, também podem causar as hemorroidas, que é um pânico de muitas pessoas e pessoas que sofrem com aquele sangramento meio que decorrente. Sim, estávamos falando antes também das aulas aqui da medicina da URI, né? Então eu estava apresentando uma estatística para os alunos da medicina que 75% a 80% das pessoas durante a vida toda vão apresentar algum problema relacionado a hemorroidas. Então, praticamente de cada 10 pessoas, 8 em algum momento da vida vão ter alguma crise, algum problema, né? Pode ser durante a gestação nas mulheres, pode ser num período de constipação, mas com certeza a alimentação interfere. Então, uma alimentação mais balanceada diminui a chance e diminui a gravidade também do problema, né? E além de proteger contra o câncer de intestino. Né? Por que as mulheres são mais acometidas com problemas intestinais? Bom, na verdade as mulheres têm um intestino cerca de 20% maior que os homens, né? Isso tem uma característica anatômica. As gestações também podem interferir, mas tem uma característica relacionada principalmente ao ciclo hormonal da mulher. Como existem hormônios que favorecem o relaxamento do útero, por exemplo, para engravidar, etc. Então, durante o ciclo, esses hormônios interferem com todos os músculos que chamam musculatura lisa do corpo, né? Certo. Então, a mulher tem mais pedra na vesícula, a mulher tem mais hemorroida, em algumas situações ela pode ter até mais casos de refluxo. A única coisa que faz um contrabalanço é que o homem desenvolve mais gordura intraabdominal. Então, o refluxo no homem e na mulher é mais ou menos igual. Mas pedra na vesícula e problemas intestinais são mais comuns realmente na mulher e tem um fator hormonal importante nisso tudo. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um breve intervalo e já retorna. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br.
A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. A gente tem que destacar aqui a importância que a Unimed tem no cuidado da nossa saúde. Então, se você precisa de um plano de saúde, a Unimed tem todos os planos que cabem direitinho no seu bolso. Dá uma ligadinha no 3520-6100 e faça o melhor plano de saúde para a sua vida. Te garanto, esse é um excelente investimento. Doutora, as pessoas confundem câncer de intestino, doença de Crohn e síndrome do intestino irritável. O que essas três doenças têm em comum? Muitas vezes o paciente chega no consultório com uma queixa que não permite diferenciar realmente entre todas as doenças, né? Entre as três, câncer, Crohn e intestino irritável, a dor abdominal talvez seja o sintoma mais frequente. Mas a gente tem um sintoma que está dentro dos sintomas chamados sintomas de alerta, que depois a gente pode citar, para câncer de intestino, que é a alteração do hábito intestinal. Então, quando o intestino muda, a gente não está comendo diferente, não está fazendo nada diferente, e o intestino começa a funcionar mais do que funcionava, ou menos do que funcionava, tem sangue no cocô, ou tem dor abdominal, a gente chama de sinal de alerta e é um sinal que a gente deve fazer um exame para poder afastar a possibilidade de câncer. Mas é óbvio que essas outras doenças também causam muito sofrimento e desconforto, a doença de Crohn e o colo irritável, né? Sim. Então, quando o paciente chega no consultório queixando dor, alteração de hábito intestinal, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial entre as três, né? E aí, claro, nesse caso não é apenas a colonoscopia, mas para o câncer do intestino, sim, a colonoscopia é que faz afasta o medo e o pavor de ter um tumor no intestino. Né? Pois é, e se o paciente for detectado com um câncer de intestino, ele precisa passar por uma série de cuidados após aquele momento. A vida, com certeza, muda para sempre. Ele corre risco de óbito? Sim, na verdade o câncer de intestino, hoje com os exames de prevenção, a gente consegue prevenir 90% dos tumores. Então, de cada 100 tumores a gente consegue prevenir 90, né? Vai reduzir para 10. Tá? Só fazendo as colonoscopias seriadas, né? Preventivas. Então, a partir dos 45 anos, fazer o exame, 90% a gente vai evitar, porque a gente acha o pólipo e tira. Naquele caso que o paciente já chegou com um tumor, então, por algum motivo, ele chegou e já tinha câncer, não era um pólipo. Nesse caso, ele tem risco de morrer, claro, se ele não tratar. Mas, com o progresso do tratamento, as novas cirurgias, os novos tratamentos adjuvantes que a gente faz de prevenção, rádio, quimioterapia, a gente conseguiu também alcançar um índice de cura para o câncer do intestino muito alto, né? Acima dos 80%. Então, também diagnosticado no estágio inicial, a gente consegue curar a maioria dos pacientes e, graças a Deus, a maioria dos pacientes, a grande maioria, sem a necessidade de colocar a bolsinha, que é o medo de todo mundo, né? Então, a gente consegue hoje prevenir 90%, curar mais de 80%, e evitar a bolsinha definitiva, que é o medo de todo mundo, em mais de 90% também dos pacientes. Então, nós tivemos muito progresso nessa área. Todo paciente que é detectado com câncer precisa de quimioterapia e radioterapia? Depende do estágio do câncer no momento. Se for um câncer inicial, né, um estágio 1 que a gente chama, ele tem mais de 90% de chance de ter sido curado sem precisar de quimioterapia e radioterapia. Certo. Se for um estágio 2 em diante, aí provavelmente ele vai precisar, quase todos vão precisar de quimioterapia, e a radioterapia fica para os casos quando o câncer é lá no reto, lá embaixo.
Na barriga, no câncer de intestino grosso, no cólon, Sim. não é usado radioterapia, só químio. Nesses casos, a imunoterapia também, ela entra como um tratamento? E entra, na verdade, ela tem hoje papel fundamental, né? A gente consegue hoje determinar se os tumores são de origem genética, linhagem genética familiar, Sim. e a partir daí usar o que a gente chama de terapia biológica, né? Que são os imunomoduladores, né? As medicações que vão conseguir aumentar esse índice de cura muito, né? Antigamente, um paciente que tinha doença já no fígado, no pulmão, ele tinha 90 dias de vida programados. E hoje a gente consegue praticamente curar metade deles, né? A gente consegue dar a gente chama de sobrevida, né? Então, sobrevida livre de doença, em 40% dos casos a gente consegue fazer a ressecção de todas as lesões. Então, a gente oferece para o paciente um novo horizonte, entendeu? Se o paciente consegue viver mais 5 anos, quem sabe daqui a 5 anos aparece a cura. E a gente vai indo, e isso tem acontecido. Cada vez mais aparecem medicações melhores, né? Pois é, mas um paciente que passa por todo esse tratamento, que não é um tratamento fácil, não adianta a gente querer mascarar e dizer que é. Ele é um tratamento que requer muito equilíbrio da pessoa, muita força de vontade e fazer todas as etapas certinho, como prevê o protocolo indicado pelo médico. Nesse meio período, a pessoa modifica o sistema imunológico dela, precisa evitar o contato com algumas substâncias. Como é que funciona tudo isso? Por exemplo, teve o câncer de intestino, está tratando, mas de repente apareceu em outro órgão. Isso tem relação com o sistema imunológico? Tem, a gente sabe que tem, né? Porque o nosso organismo, na verdade, ele tem meios de evitar o câncer. Certo. Então, quando a gente está bem, se aparece uma célula cancerígena, o próprio organismo muitas vezes consegue desligar ela, destruir, né? Através de um tipo de célula, né? Que é uma célula que elimina tumores, né? Sim. Quando a gente está mal, doente, com a imunidade baixa, ou deprimido, muitas vezes o nosso organismo não tem essa força para destruir aquela célula doente que nasceu e a partir daí ela começa a crescer. E aí ela pode ir para outros órgãos, etc. Então hoje a gente realmente leva muito a sério isso durante o tratamento do paciente. É difícil para ele, é difícil para a família. Então hoje a gente trabalha, na verdade, com toda essa situação do paciente saber que ele tem uma luz no fim do túnel, que é um processo que ele vai estar passando, como se fosse uma viagem, né? Tem um início, mas a gente está querendo chegar lá no final, que é onde a gente gostaria de chegar, que é a cura, que é ficar livre da doença. E vai ter uns pedaços de estrada de chão no meio do caminho, Sim. mas que a gente vai estar junto com o paciente para poder ajudar ele a passar por isso aí e apoiar durante esse trajeto, não só ele, mas a família também, porque realmente é muito difícil, e que a gente tem cada vez equipes mais bem preparadas, a gente tem equipes multidisciplinares, então hoje a gente trabalha junto com nutricionista, com fisioterapeuta, a equipe toda de enfermagem, psicólogo. Então, quanto mais gente for envolvida nesse processo, melhor é a resposta imunológica do paciente, porque o paciente se sente também protegido, acolhido, né? E isso aumenta o índice de cura e o índice também de aceitação ao tratamento, de conseguir fazer a quimioterapia até o final, aguentar todo aquele momento difícil. Doutor, quando o paciente precisa passar por uma cirurgia por causa do câncer no intestino, muitas vezes precisa remover um pedaço do intestino. O nosso intestino é enorme, a gente vê que ele é super grande. Esse pedaço removido, como é que é feita a ligação de novo? Como é que é a vida nesse período sem aquele pedaço ali? Isso, a gente tem, normalmente, dependendo do local que é a lesão, ele vai fazer mais ou menos falta, né? Tem alguns lugares que tem válvulas que são importantes para o controle das fezes. Quanto mais próximo do ânus, quanto mais perto da saída, pior. Tá? Mais falta faz, porque o reto é o reservatório. O gaúcho chama de tripa mestra e ele tem razão, né? Sim. Então, é onde controla a capacidade de segurar o cocô para dar tempo de ir até o banheiro, etc. Então, quando a gente tem que remover o reto, esse tempo que a gente tem de segurar e conseguir chegar até o banheiro, ele fica mais difícil, né? Então, talvez seja o que faz mais falta, o que é mais difícil de tratar, então são os tumores no reto. Isso é muito importante porque
praticamente 1/4 dos tumores do intestino são no reto e a grande maioria deles é diagnosticado através de um exame bem simples que é o toque retal. Nossa. Então, isso, se a gente consegue fazer o toque retal no nosso paciente e perceber que não tem nenhum tumor, já ficamos tranquilos em relação à bolsinha que a gente estava falando antes. Sim. Mas o que mais funciona, Sandra, na verdade, é a prevenção. Tanto que, assim, hoje em dia não tem dúvida que em relação ao efeito da prevenção já está comprovado, mais de 90% dos casos são evitados. O segredo é fazer o exame e tirar o problema antes que ele se desenvolva. Então, a gente sabe que o tumor vem por causa do pólipo. É o pólipo que vira câncer. Então, se a gente faz o exame na hora certa, descobre se o fulano, o beltrano tem pólipo, o ciclano não tem, o fulano e o beltrano vão tirar esse pólipo e vão fazer exame mais seguido, porque eles têm mais risco de câncer. O ciclano que não tinha pólipo pode fazer o exame só daqui a 10 anos, né? Certo. E aí a gente tira o pólipo do paciente no mesmo momento do exame e acabou o problema ali. Não dói, faz a retirada, não precisa cirurgia, não precisa quimioterapia, não precisa radioterapia, o paciente segue com a vida dele e daqui a 5 anos faz um novo exame. Se tiver novos pólipos, tira de novo. Se não tiver pólipo, aí a gente pode aumentar de novo o intervalo para 10 anos, qualquer coisa. Mas o segredo é fazer o exame quando não está sentindo nada. Não esperar ter sintoma para fazer, porque a função do exame é preventiva. Então, a gente quer achar o que pode virar a doença, certo, não a doença em si, né? Então, o grande segredo é, a partir dos 45 anos, fazer o exame. Se não fez, começa aos 50, não tem problema nenhum. Aos 55, mas faça o exame. A gente recomenda fazer o rastreamento no mínimo até os 85 anos, porque hoje está se vivendo cada vez mais. Então, as pessoas chegam aos 80, 85 com saúde. E o exame está mais seguro. Então, mesmo que não tenha feito nunca e tem 70 anos, é uma doença do idoso. Eu digo para meus pacientes que quando a gente escapa da juventude, que a gente não morreu de acidente de carro, facada, tiro, afogamento, que são as coisas da juventude, né? A gente chegou numa idade um pouquinho mais avançada, aí começam as doenças da idade, que são as doenças vasculares, sim, o infarto e o derrame e o câncer. Hoje não se morre mais de pneumonia que nem antigamente, com exceção agora dessa fase do Covid aí, que está realmente muito complicado, mas os antibióticos estão muito melhores. Então, hoje a gente vive até os 85, 90, 95, 100 anos e, claro, de alguma coisa a pessoa vai. Mas as doenças que levam a maioria das pessoas embora são o câncer e as doenças vasculares, o infarto e o derrame cerebral, né, o acidente vascular cerebral. E o câncer, especificamente do intestino, dá para prevenir. Não é exame para detectar ele precocemente, é exame para evitar que ele apareça, né? Então, tem muita vantagem. É verdade. E o paciente colissomizado, ele vai usar por um período a bolsinha. Pode acontecer dele ter que usar a vida inteira aquela bolsinha ou não? Pode. Hoje a minoria dos casos, só quando tem uma invasão do esfíncter anal, né? Quando o tumor está muito perto do ânus e pega o músculo, né? Porque daí o paciente depois não tem capacidade mais de controlar o cocô e aí ele vai se sujar, vai ter que usar a bolsinha. Aí a bolsinha é para manter ele limpo, higienizado, cheiroso, né? Porque a bolsinha na verdade ela é uma prótese, né, externa que é utilizada para receber o conteúdo intestinal sem deixar vazar odor, não sai cheiro, não sai nada. E com o tempo, até com treinamento, antes tu me perguntou, né, existe a possibilidade até do paciente usar um oclusor e parar de usar a bolsinha, como se fosse um curativo. O paciente coloca, dá para ir na praia, piscina, tudo normal, não vaza cheiro, não vaza nada. Mas hoje, graças a Deus, a gente fala, no mínimo dos casos que precisa mesmo. Existe uma tabela que vai dizer que se o paciente precisa fazer a cólon de 2 em 2 anos, de 5 em 5, de 10 em 10? Eu fiquei com essa dúvida. Como é que é feito esse cálculo para dizer você vai voltar daqui a um ano, 2 anos? Existem vários guidelines, né? vários protocolos mundiais, né? Hoje, assim, quem mais produz isso aí é o Grupo Americano de Controle de Câncer, né? Sim. Mas a Sociedade Brasileira tem protocolos também. Então, quando não tem ninguém na família, faz o exame, está normal, 10 em 10 anos. Certo. Quando tem um familiar de primeiro grau, pai, mãe, irmão, filho com câncer de intestino, faz o exame, se está normal, a cada 5 anos. Se tem 2 familiares de primeiro grau, pai e um irmão, 2 irmãos,
aí o exame tem que ser feito de 2 em 2 anos. E se o paciente não tem ninguém na família, mas a gente encontra um pólipo muito grande, ou muitos pólipos, mais de 3, ou pólipos que tenham características, principalmente o pólipo serrilhado, ou o adenoma viloso, que tem mais risco de transformar em câncer mais rápido, daí a gente faz um tateamento, assim, entre 2 e 5 anos a gente repete o exame, até porque no paciente que tem pólipo, existem estudos que mostram que pode ter até 20% de pólipo não visto no primeiro exame. Então a gente faz um segundo exame meio pertinho, que é para, se ficou alguma coisa para trás, a gente já poder identificar no próximo exame. Bom, doutor, como esse mês é importante a gente reforçar a necessidade das pessoas buscarem um atendimento médico, também é importante a gente reforçar que os consultórios estão preparados para isso. Não dá para deixar de fazer um exame importante desse por causa de medo da Covid. E também a qualidade de vida, manter bons hábitos para ter saúde. Isso, a gente tem, lá no Santa Mônica, onde a gente atende, tem uma organização lá com distanciamento, as pessoas entram apenas de máscara, os intervalos são marcados, o agendamento é marcado com um intervalo regular para que não haja aglomeração, não tenha muita gente aguardando, mas para colaborar com isso, eu quero dizer para vocês que assim, eu não tenho nenhum relato de paciente que tenha pegado Covid na consulta, tá? Eles pegam na festa, no mercado, mas na consulta não sei de ninguém ainda. Então, eu acho que a pessoa tem que se cuidar. Lá no Santa Mônica a gente tem álcool gel para todo mundo, em todos os setores, todo mundo de máscara, organização. Então, em todos os lugares está assim, mas eu falo da onde eu estou, né? Da onde eu trabalho. Então, nós temos toda a estrutura para poder receber os pacientes de forma segura, tá? E é importante colocar isso porque realmente a gente percebeu que estão chegando casos avançados agora, como há muito tempo não chegavam. Provavelmente porque ano passado as pessoas não fizeram os exames que iriam fazer. Então é importante a gente ressaltar. E a função do programa de conscientização para câncer de intestino, do Setembro Verde, é criar a consciência que ele pode ser prevenido. E desde 2014 o setembro foi utilizado como mês até para ficar associado, já que ele é o segundo câncer mais comum nas mulheres e o terceiro mais comum nos homens, para ficar associado ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul. Mas provavelmente em 2022 a gente vai passar esse mês de conscientização para o mês de março, que nós vamos juntar a Sociedade Brasileira de Proctologia com a Sociedade de Câncer, e vamos ter um mês só para o intestino mesmo. E aí a gente vai seguir essa campanha, porque o objetivo, na verdade, é divulgar o exame, o efeito benéfico do exame, a possibilidade de prevenção e também a gravidade da doença, que é uma epidemia, né? 40 mil casos no ano, 1.400.000 casos novos no mundo, então é muita gente morrendo, é um Covid silencioso. É verdade. Doutor, obrigada por vir até a TV, sempre é muito bom conversar contigo, é uma aula que a gente tem, o nosso telespectador também aprende muito e a gente ganha uns aninhos de vida porque muda alguns hábitos quando escuta um profissional falando e falando com conhecimento da área. Obrigada. Que bom, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E a todos vocês, uma boa noite. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br.
Fácil comprar, seguro de receber. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você.